O que é a Trindade? Essa é a nossa quinta aula da série Fundamentos da Fé Cristã. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Wagner Ismael Lemes e que a paz de Deus esteja com você. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a Trindade, um dos assuntos importantes quando se fala em cristianismo, em fé cristã. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, tentar desvendar um pouquinho esse mistério, que na realidade é um mistério, mas nós vamos tentar trazer um pouquinho à luz, né, a respeito desse assunto aí para que você possa entender. Mas antes, só queria te convidar a se inscrever aqui no canal, aqui no YouTube, tá? Se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações e também curte esse vídeo. E se esse vídeo falar com você, se você aprender alguma coisa, você pode compartilhar com mais pessoas. Isso vai me ajudar a espalhar essa mensagem para diversas pessoas, tá bom? Conto com a tua ajuda, que Deus te abençoe por isso. Então nós vamos falar sobre o que a Trindade representa. Como eu falei, a Trindade é um dos assuntos misteriosos da Bíblia. A gente não tem uma definição conclusiva do que é a Trindade, mas a gente pode entender algumas coisas quando a gente vai para a Bíblia. Quando a gente começa a olhar, a gente começa a entender que realmente a Trindade ela existe. Então, nós falamos na aula 2, 3 e 4 a respeito de Deus, nós falamos na aula 2, né? Na aula 3 nós falamos a respeito de Jesus Cristo e na aula 4 nós falamos sobre o Espírito Santo. Então, por que eu coloquei essas três pessoas, né? A gente estudou essas três pessoas anteriormente, justamente porque agora na Trindade a gente tem essa bagagem de conhecimento a respeito de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Eles formam então a Trindade. A Trindade vem da palavra três. São três pessoas em uma só. Não há como a gente dizer que existem três deuses. Nós cremos em um Deus apenas, um Deus somente, mas esse Deus ele é formado por três pessoas distintas. Quando a gente fala, então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode ver aí nessa imagem que eu coloquei. Você tem ali no topo Deus Pai, ali embaixo você tem Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses três, eles formam o único Deus verdadeiro, como a gente viu lá na aula 2, o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o Deus que é o nosso Deus, o único Deus. É esse Deus formado, então, por três pessoas. É importante a gente notar que na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Trindade, tá? Você vai tentar pesquisar, você não vai encontrar a palavra Trindade. Por quê? Porque a Trindade é uma representação das três pessoas em uma só. Então, a palavra Trindade não existe, mas é notório que toda a Bíblia fala sobre a Trindade, fala sobre esses três personagens, essas três pessoas que são Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu quero trazer para você aqui alguma prova, né? Qual que seria essa prova de que a Trindade existe e que está na Bíblia? Você pode ver que Jesus, um pouquinho antes de subir aos céus, ele falou algo aos seus discípulos. Isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 19. E ele disse assim, está escrito ali, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, aqui nós temos o id de Jesus, né? E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está de forma clara a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então aqui nós podemos ver que não está escrita a palavra Trindade, mas existem três pessoas as quais Deus, ou melhor dizendo, Jesus ordenou aos seus discípulos para que as pessoas fossem batizadas, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito das funções de cada ser na Trindade. Então Deus, ele é o criador de todas as coisas. Deus é o mais importante de tudo. Deus criou todas as coisas, ou seja, Deus Pai, tá? Então quando a gente está falando aqui de Deus, a gente está falando de Deus Pai. Tudo começa e tudo termina em Deus, tá? Agora Jesus, ele é o redentor da humanidade. Ele veio, como a gente viu, né, em aulas anteriores, ele veio para redimir eu e você, seres humanos. E ele é um mediador entre o homem e Deus. Se nós queremos chegar a Deus, nós precisamos ser mediados por Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem ajuda o homem a se aproximar do ideal de Deus
para o ser humano, tá? Eu quero colocar algo aqui na tela, você vê, é uma representação. Aqui você vê em cima Deus, no centro ali você vê Jesus e embaixo você vê Espírito do homem e Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus influencia o homem a se aproximar de Deus. O Espírito Santo ele foi enviado para justamente se comunicar com o espírito do homem e fazer com que ele se aproxime de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Ele vai convencer o homem daquilo que ele está fazendo de errado. Para quê? Para que ele possa se aproximar do ideal daquilo que Deus quer, né? Ou seja, nós precisamos ser parecidos com Jesus. Esse é o ideal, esse é o nosso alvo. Então o Espírito Santo ele vai trabalhar de forma que a gente se aproxime desse ideal. Agora, quando a gente se aproxima desse ideal, nós nos achegamos a Deus, porém nós não temos acesso direto a Deus. Nós, como seres humanos, não temos acesso direto a Deus. Esse acesso se dá somente por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando a gente quer chegar a Deus, a gente precisa passar por Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo ele é o mediador, ele faz o meio, né? Como a gente diz aqui no português, né? Um meio de campo. Então, Jesus ele comunica o ser humano com Deus. Jesus é um intermédio, então, para que nós possamos nos achegar a Deus. Por isso que nós oramos sempre em nome de Jesus. Quando você faz a tua oração, você ora em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque tudo aquilo que você está orando precisa passar por Jesus. Então Jesus ele faz esse intermédio, né? Esse meio de campo aí entre nós, seres humanos, e Deus. Então aqui nós vemos a ação realmente da Trindade. Deus é aquele que faz todas as coisas, mas quem propicia isso é Jesus Cristo. E quem nos leva para perto de Deus é o Espírito Santo, tá? Então aí fica bem clara a ação da Trindade em nós. Agora eu queria falar um pouquinho da Trindade na criação. Nós temos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, aqui está especificamente descrito que o Espírito de Deus, não era qualquer Espírito, era o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus estava lá na criação. Assim como diz, no princípio criou Deus, Deus estava lá, o Espírito de Deus estava lá. Quem está faltando agora? Jesus Cristo. Então nós vamos lá para João, capítulo 1, versículo 1 e 3, que diz: no princípio do quê? De todas as coisas, na criação. No princípio era aquele que é a palavra. Em algumas traduções diz o verbo. O verbo, né, aqui, palavra, representa Jesus Cristo. Ele estava com Deus. Veja bem que interessante esse texto. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava com Deus no princípio, ou seja, a palavra ou o verbo estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Está percebendo aqui que a função de Jesus é fazer o intermédio de todas as coisas, inclusive da criação? Então ali diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então esses dois textos comprovam para nós que a Trindade estava presente na criação do universo, na criação do mundo. Então, quando o mundo foi criado, lá estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora eu queria trazer uma ilustração, né? De repente você fica ainda um pouco confuso, mas como assim são 3 em 1? Isso para nós é um pouco ilógico, né? Na nossa racionalidade. Eu queria trazer aqui um exemplo, uma ilustração para tentar clarificar um pouquinho melhor isso. Imagine um pneu, tá? Você conhece um pneu de um carro. Um pneu ele é formado por 3 coisas distintas, né? Eu vou colocar aí na imagem, você vê aí uma roda, você vê aí um pneu, a roda é de ferro, o pneu é de borracha, mas existe um terceiro componente que nós não vemos, né? Que não tem nem como eu representar aí, que é o ar. Então esses 3 eles formam o que a gente chama de pneu. Mas o pneu não é uma coisa só. O pneu é a borracha, a roda é o ar, no caso, né? Que é de ferro, e o ar que precisa ser colocado dentro para que ele possa ser utilizado. Então sem o ar não há como você utilizar o pneu.
nem a roda. Você precisa colocar os três juntos para que eles possam, então, fazer aquilo que tem que ser feito, né? Para que possa funcionar da maneira correta. Assim é a Trindade. Os três são um só, ou seja, os três são Deus, mas cada um tem a sua função, cada um age em determinadas áreas da nossa vida. Deus faz todas as coisas. Jesus Cristo é o nosso intermédio, né, entre nós e Deus. E o Espírito Santo é aquele que nos convence, que nos direciona a nos aproximarmos de Deus, para que a gente possa viver o ideal daquilo que Ele tem para a nossa vida, né? Então, esse vídeo, nós entendemos que a Trindade é a união de três pessoas em uma só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que ambos são Deus. Vale ressaltar, então, que nós adoramos somente um Deus. Nós não estamos adorando três deuses. Nós não adoramos a Jesus ou ao Espírito Santo a Deus. Nós adoramos aos três formados em um só, tá? Então nós somos, como chama-se na teologia, monoteísta. Mono vem de um. Então a gente crê somente em um Deus que é formado por três pessoas, tá bom? Que essa aula possa ter clarificado aí talvez alguma dúvida que você possa ter em relação à Trindade. Na próxima aula nós vamos falar sobre o batismo, que aí entra uma questão de quando Pedro ele falou sobre ser batizado em nome de Jesus, e agora nós estamos vendo ali que também a Trindade está no batismo, porque a gente leu o texto ali que Jesus disse, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai falar sobre o batismo das águas, qual a importância do batismo, né? E se você não é batizado, se você é cristão e não é batizado, eu quero que você participe comigo dessa próxima aula, tá bom? Mais uma vez eu convido você a se inscrever aqui no canal do YouTube, tá? Ativar o sininho das notificações para receber aqui os vídeos e também curtir esse vídeo. Se você quiser receber o material em PDF dessa aula, vou deixar um link aqui embaixo, você entra no grupo do WhatsApp, que lá eu sempre posto o material da aula em PDF. Isso ajuda muito também, né, para clarificar um pouquinho mais e fixar aquilo que nós falamos aqui. E também me siga lá no Instagram, @WagnerIsmaelLemes, tudo junto, tá? Me segue lá também no Instagram. E nos vemos então na próxima aula. Eu espero você. Um grande abraço, que Deus te abençoe.